Alô, amigos! Canal Tricolaço por aqui para falar das coisas do São Paulo. Resenha da semana. Semana passada não teve. Lembrem-se, eu estava em férias, dei uma viajadinha. E estamos lá com Copa do Mundo de Clubes, né? E não havia assunto do São Paulo. Até havia, mas como tinha essa liberalidade, não teve vídeo na semana passada. Mas estamos aí, olha aqui. O meu baldinho do São Paulo, mais a Taça Libertadores em meio aos víveres ao material de costura que a minha esposa usa aqui em casa. Deu uma melhorada, deu uma bagunçada, mas tá tudo bem. Pelo menos é um material bonito ali atrás. Hoje não deu para tirar esse material daqui. Rapaz, tá difícil aqui. Ô, louco. Ficou na orelha? Vamos falar. Então, eu preciso dizer que pela primeira vez eu fiquei com medo do São Paulo cair para a Série B esse ano. E não é por causa do time, nem por causa do técnico atual, nem pelo trabalho que o outro técnico deixou. É por causa da nefasta diretoria do São Paulo Futebol Clube. Porque você vai vendo os erros se acumulando, você começa a pensar que eles fazem tanta coisa errada que para esses caras é simples derrubar um clube do tamanho do São Paulo. É muito simples. E é impressionante que o Júlio Casares sempre se escola naquela história de que o São Paulo ganhou a Copa do Brasil, que o São Paulo foi campeão paulista com ele, que ele deu um presente para a torcida, que o São Paulo estava na fila. Eu acho isso de uma manipulação calhorda, porque evidentemente as pessoas lembrarão do período em que o São Paulo estava sem ganhar e farão uma associação, com o Leco e com a Aedar o São Paulo não ganhou e com o Casares ganhou, então o Casares é melhor. Quando isso não é verdade. O São Paulo ganhou títulos em outras épocas, também com dirigentes ruins. Evidentemente que o dirigente ruim, ele dificulta, ele atrapalha a possibilidade de você vencer títulos. Mas ganha-se com dirigentes ruins. O Corinthians foi campeão paulista com um dirigente ruim, que pode ser preso. Então, o torcedor precisa ser o sujeito sempre muito atento para lembrar, por exemplo, que quando o São Paulo ganhou a Copa do Brasil, foi primeiro fruto de trabalho do time em campo e também de uma série de conjunções. É mata-mata, você atua bem num jogo e acerta tudo, e tem uma dedicação extra que acontece e que fazem com que o clube possa chegar ao título. Aquele título não foi trabalho de construção de uma diretoria competente. Quem entende um pouco de futebol sabe disso. O São Paulo quase foi eliminado contra o Sport dentro do Morumbi. E depois acabou tomando ciência do que estava fazendo ali e demonstrou um ímpeto maior e uma responsabilidade muito grande depois disso e conseguiu vencer três rivais importantes e ser campeão. Mas não tem ciência nessa história. No Campeonato Paulista, é sempre bom lembrar, teve um foco dirigido, um trabalho consolidado de antes que manteve base, a inteligência do treinador, que por sinal é o mesmo de agora, que aproveitou o suporte que já havia sido deixado pelo treinador anterior e ganhou o campeonato ali. Quando precisou remontar ou zerar o trabalho a partir do Campeonato Brasileiro, o time não andou. Então não houve ciência ali também. Esses caras não ganham consciência. Mas esses caras podem derrubar o time. Porque se você não der ao time o mínimo que ele precisa, por mais que tente, por mais que haja concentração, por mais que haja entrega, eles não conseguirão. Haverá limitações para a equipe e para o Crespo. Então, não dá para acreditar nessas pessoas. Todos os dias tem notícia negativa do São Paulo. Todos os dias. E antes que você diga, alguém plantou. Pois é. Pois é. Pare para pensar no seguinte. Você nunca vê essa diretoria se defendendo. Porque em outros tempos, quando você via divulgação de notícia ruim, alguém aparecia para falar. E, vez ou outra, convencia o torcedor de que aquilo que estava sendo divulgado não é que fosse mentira, mas era muitas vezes
algo além daquilo que estava acontecendo de verdade. Então você podia estabelecer aí uma espécie de comparação. Você podia até dizer, estão falando mal que alguém lá dentro do clube está plantando coisa negativa, trabalhando contra. Agora ninguém aparece. O que dá a entender que é realmente aquela bagunça. O Casares não tem o que falar. O Carlos Belmonte, alguém viu o Carlos Belmonte por aí? Onde está Carlos Belmonte? Ele nunca fala. Onde está Muricy Ramalho? Esses caras não falam mais. Eles não dão entrevista para ninguém. Eles não falam a respeito do São Paulo. Eles não falam para o torcedor do São Paulo. Quem torce para o São Paulo não sabe qual é a real situação do clube. Não sabe. Nós não sabemos hoje se o São Paulo respeita o FDIC, Fundo de Investimento. Como é que é a história lá? Do crédito lá, como é que é? Nem lembro mais o nome da sigla. Mas é aquele lá, os caras aportam dinheiro, né? Para você não mexer no dinheiro que vai ficar disponível lá para pagar dívidas e tal, e aportam um dinheiro para que você possa custear isso que está atrasado, liberar uma parte da sua dívida para poder, com o tempo, sanar o seu problema financeiro e voltar a investir. Não se falou mais. Aliás, não se fala nem se o São Paulo obedece. E por que tudo isso? Porque o São Paulo, até hoje, não tinha o seu técnico registrado no BID da CBF, com estreia marcada para sábado. Porque o São Paulo não tinha acertado ainda a situação do Luiz Ubeldia. A vergonha suprema dessa diretoria. A diretoria que disse: o técnico pediu para sair. Então, em comum acordo, isso está registrado, foi postado no perfil do São Paulo. Em comum acordo, São Paulo e Luiz Ubeldia resolveram romper o contrato. Que comum acordo, meu amigo? O cara tem uma multa para receber e está cobrando. E o São Paulo não podia registrar o Crespo enquanto a multa não fosse paga. E o São Paulo quer saber da melhor? Não pagou a multa. O São Paulo recorreu a uma artimanha jurídica que não é que permite, legalmente não permite, mas há uma liberalidade. O São Paulo, qualquer clube, na verdade, outros já fizeram isso, conseguem registrar um técnico enquanto o outro não está registrado. De que forma? Você varia na função. Então você põe lá o Zubeldia, não sei como é que tá, mas está lá registrado como treinador. E você pode registrar o Crespo como assistente técnico. E ele vai para campo comandar a equipe. Eles dão um olé na regra, registram o Crespo e ganham tempo para pagar o Zubeldia. Mas não é uma vergonha fazer isso? Não é uma vergonha fazer isso? Não é você mostrar o quanto você é pequeno fazer um negócio desse? O Crespo pediu 3 jogadores, o São Paulo não apresentou nenhum, porque não tem condição de levar. O São Paulo estava tentando negociar com o Biel do Sporting, porque o empresário do Biel está leiloando ele para tudo que é lugar aí. O Biel, cara, aquele que jogava no Vasco. Que é um jogador bom, não nada demais. E mais ninguém. O Thiago Mendes, que foi decantado há um tempo atrás, está indo para o Vasco. O São Paulo não tem ninguém para jogar. Para jogar não, tem time. O São Paulo não tem ninguém para contratar. O São Paulo não tem dinheiro para contratar. O São Paulo, outro dia, fez o Júlio Casares fez lá uma apresentação, uma coisa cafona, para dizer que reduziu em 0,2% a dívida do clube. Cara, esses caras estão brincando de dirigir o São Paulo. O campeonato volta sábado, o São Paulo vai enfrentar o Flamengo, e esse vídeo de hoje era para estar falando da preparação desse jogo. E, no entanto, a gente está aqui para de novo lamentar como esses caras são ruins de serviço. Que coisa lamentável. Recomendo fortemente uma entrevista feita ontem na Rádio Bandeirantes
com condução do Alexandre Pretzel e do João Paulo Capelanes, com o ex-presidente do São Paulo, Fernando Casal de Rey, que não foi um dos maiores presidentes de São Paulo, mas foi um grande diretor de futebol de São Paulo. E ele falou algo que me deixou muito feliz. Primeiro que você ouviu o Casal de Rey falar, que nível, né? Que tempos do São Paulo que não voltam mais, né? Que nível, que elegância para falar. Até para criticar a atual diretoria. Sobra elegância. E ele disse, sim, tem oposição no São Paulo. Só que nós somos minoria. Porque tem gente que muda para o lado de lá por interesse. E precisa mudar isso. As pessoas precisam querer trabalhar para o São Paulo. Deixar de pensar nelas. E pensar no clube. Isso não está acontecendo. A gente torce que desse lado surja alguém que tenha condição de derrotar essa turma que está aí. São Paulo não tem salvação com essas pessoas no seu comando. Então vá lá no YouTube da Rádio Bandeirantes, busque lá o programa de ontem, Domingo Esportivo Bandeirantes, com essa entrevista que foi feita ali, putz, cara, quase 2 horas de entrevista, ali por volta de 2 da tarde, por aí. Você vai ver lá, tem os cortes no YouTube da Rádio Bandeirantes. Assista, porque ela é exemplar. Exemplar. Que talvez a gente possa voltar a acreditar que há gente no São Paulo capaz de não fazer do jeito que esses caras fazem. Lamentavelmente. Grande abraço para todo mundo. Valeu, até a próxima. Sabadão estamos aqui para falar do pós-jogo do São Paulo.